E aí, eu sou o Halvorg, e se você tem coragem, já se inscreve. Mas cuidado, depois que a gente rasga o véu, não tem mais como voltar atrás. Hoje eu vim trazer mais um relato de Skinwalker que eu achei no Reddit. Eu espero que vocês gostem. E no final eu vou dar algumas opiniões e como fazer comentários sobre o que eu achei da história. O título dessa história é Eu acho que eu encontrei um Skinwalker. Crescendo no Arizona, mitos e lendas fazem parte da vida, tradições nativas, lugares místicos, vórtices de energia, abduções alienígenas e dezenas de outras histórias do desconhecido que sempre achei fascinantes. Cresci passando muito tempo vagando pelo deserto e pelas montanhas, caçando, acampando. Então me sentia muito em casa na natureza selvagem. Um dia de final de primavera, em uma das minhas muitas aventuras de trilha, saí do caminho marcado, e após várias horas, encontrei um pequeno grupo de casas antigas de adobe. Algumas pessoas me ouviram chegando e saíram para investigar. Depois de decidirem coletivamente que eu não era uma ameaça, um dos anciões vestido com roupas tradicionais antigas e um cocar veio me cumprimentar. O homem falava devagar e me disse que eu havia entrado em uma reserva navarro e perguntou se eu estava perdido ou precisava de ajuda. Quando disse que não, que estava perdido, mas de propósito, ele riu e me convidou para comer com sua família. As horas seguintes foram uma das grandes experiências da minha vida. Parecia que eu tinha voltado no tempo. Enquanto comíamos e conversávamos, outras pessoas das casas vizinhas começaram a se juntar a nós. Tive a sensação de que eles não recebiam muitos visitantes de fora. Compartilhamos histórias por horas sobre a vida, família e a história deles na área. Quanto mais conversávamos, mais eles se abriam e mais interessantes ficavam as histórias dos anciões. Durante todo o tempo, havia um homem que nunca falou. Ele apenas ficou sentado fora do círculo, ouvindo e me observando. Em certo momento, contei a eles que fazia o que chamava de minhas peregrinações, todo ano por volta de setembro, onde eu ia sozinho para a natureza selvagem por 2 a 4 semanas. Isso chamou a atenção daquele velho silencioso. Quando terminei, ele veio até o círculo ao redor do fogo, sentou-se diretamente no chão na minha frente e pediu para que eu me juntasse a ele. Ele me disse que anos atrás costumava fazer a mesma coisa e começou a me contar sobre um cânion que frequentava. Ele o descreveu como um lugar perigoso, mas mágico, e disse que eu veria o mundo de forma diferente se eu voltasse. Se? Pensei que fosse apenas para efeito dramático. Quando ele terminou, me convidou para ir até sua casa. A casa era pequena, e através de uma porta aberta nos fundos, pude ver que estava cheia de várias peles de animais, coiotes e lobos principalmente. Ele foi até lá, fechou aquela porta, pegou um mapa antigo e algumas instruções escritas que pareciam estar guardadas há muito tempo, me entregou e simplesmente voltou para aquele quarto dos fundos, fechando a porta atrás de si. Já era tarde e uma das famílias me convidou para passar a noite, o que aceitei com prazer. Na manhã seguinte, enquanto me preparava para partir, uma das velhas senhoras veio até mim com algo nas mãos, me entregou um talismã e simplesmente disse: Mergulhe suas balas na cinza branca, na parte mais quente do fogo. e então foi embora. Setembro chegou, e enquanto eu fazia as malas para minha expedição, vi o talismã em uma gaveta e senti que deveria levá-lo comigo. Depois de uma bela viagem, fiquei muito feliz ao encontrar a estrada de serviço florestal marcada no mapa antigo. A entrada da área era remota e coberta de vegetação, difícil de acessar até mesmo no meu jipe. E levei muito mais tempo do que esperado para chegar, então decidi montar acampamento e começar a caminhada na manhã seguinte. Depois de algumas horas em uma trilha que parecia ter sido esquecida, cheguei a um riacho e à entrada do vale secreto. Era uma fenda estreita nos penhascos altos, com cerca de 1,20 m de água correndo suavemente, mas muito estreita para um caiaque ou canoa. Levantei meu equipamento sobre a cabeça e comecei a caminhar de lado para a água na altura do peito. A fenda nos penhascos parecia não ter fim, mas depois de quase 2 horas cheguei ao local, onde ela se abria para um pequeno lago em um vale incrível, cercado por paredões de rocha. Aquele talvez tenha sido o lugar mais remoto em que já estive, no sentido de que não havia sinal de que pessoas já tivessem estado lá. Sem lixo, sem cápsulas de bala, nem mesmo evidências de fogueiras. Minha primeira noite lá foi a mais silenciosa que já passei na natureza. Sem pássaros, sem sapos, nem mesmo grilos, mas eu não sentia que estava sozinho. De manhã, após o café, saí para minha primeira caminhada exploratória. Depois de ter sido perseguido por um puma cerca de 10 anos atrás, faço questão de levar uma pistola comigo, quando estou em caminhadas selvagens.
Encontrei um caminho estreito que parecia uma trilha de caça, subindo a encosta de um dos penhascos, em direção ao que pareciam ser cavernas. Subi até lá e encontrei uma entrada muito maior do que parecia lá de baixo. Fiz barulho para alertar qualquer animal possível e entrei. A caverna era uma câmara única e expansiva que se estendia por algumas centenas de metros. Inspecionei o máximo que pude com minha lanterna, mas não havia pegadas de nenhum tipo na terra além das minhas. Então decidi que estava sozinho e avancei. Quando fiz a última curva da caverna e me aproximei do fundo, o feixe da minha lanterna de cabeça passou por uma grande pilha de ossos, alguns de animais, alguns de humanos, e uma vela pequena e muito antiga apoiada em uma prateleira de pedra natural. Essa foi a primeira coisa que me assustou em muito tempo, mas me concentrei. Lembrei que não havia outras pegadas e imaginei que fosse tudo de muito tempo atrás. Eu ainda estava um pouco inquieto quando saí da caverna, pronto para voltar ao acampamento. Assim que saí para a luz, a cerca de 20 metros de distância, estava o maior lobo que eu já vi. Ele parecia estar descendo de uma posição em pé, nas patas traseiras. Ele caiu de quatro sobre uma pedra e apenas começou a me encarar, sem rosnar, sem mostrar os dentes, apenas encarando. Saquei minha ponto 45 e disparei 2 tiros para o lado, para assustá-lo, mas ele nem se mexeu. Não apenas nunca vi um lobo nessa parte do norte do Arizona, como nunca vi um animal que não estremecesse pelo menos ao som de um tiro. Ficamos parados, nos encarando por um momento. Virei-me para colocar minha mochila no chão e pegar os meus binóculos para ver mais de perto. Mas quando me virei de volta, o lobo havia desaparecido. Desci o caminho cautelosamente de volta ao acampamento. Já encontrei lobos antes, e geralmente não é o lobo que você vê que deve preocupá-lo, são os que você não vê. No acampamento, certifiquei-me de que minha arma estava totalmente carregada e preparei meu arco recurvo, só para o caso de os lobos voltarem. Já vi muitos animais predadores em minhas aventuras. Faz parte de estar na natureza. Então não estava muito preocupado. Apenas me preparei o melhor que pude e fui pescar no lago. Em cerca de 20 minutos, peguei 2 das maiores trutas que já vi. Então decidi parar e nadar de volta ao acampamento. Fiz uma fogueira, limpei as trutas e fiz o jantar enquanto o sol se punha. Assim que o sol sumiu, toda a vida no canyon pareceu ficar em silêncio novamente. Enquanto eu apagava o fogo e me preparava para dormir, notei um pequeno brilho de luz vindo da área onde a caverna que explorei ficava. Não fazia sentido. Era uma noite sem lua, e as estrelas não refletem daquele jeito. Não poderia ser a vela que tinha visto. Era muito velha e não queimaria tão forte. Decidi manter minha arma por perto e tentar dormir. Investigaria a caverna novamente no dia seguinte. Quando acordei ao nascer do sol, havia uma névoa ao longo do chão por todo o fundo do canyon, mas conforme o sol subia, ela desaparecia rapidamente. Fiz meu café da manhã, juntei minha arma e arco e voltei para a caverna. Ao chegar à entrada, vi que ainda não havia pegadas além das minhas, e decidi subir mais a colina. Um pouco mais acima encontrei a entrada de outra caverna, muito menor que a primeira. Havia um pequeno patamar plano com um grande zimbro retorcido, que, para minha absoluta surpresa, tinha muitos pequenos objetos pendurados em cordas finas e velhas amarradas aos galhos. Havia ossos, mas também havia coisas antigas, definitivamente feitas por humanos, artefatos nativo-americanos. Pensando que poderia ter encontrado o local onde o velho que conheci na reserva havia ficado décadas atrás, entrei na caverna. Esta caverna era muito diferente da primeira. Poucos metros da entrada, notei que as paredes estavam cobertas com o que pareciam ser pinturas rupestres cerimoniais. Conforme avançava, a caverna ficava drasticamente mais fria, muito mais fria do que deveria, e as paredes estavam completamente cobertas com as pinturas por todo o caminho. Quando cheguei ao fundo, não estava preparado para o que vi. Havia o que parecia ser um antigo altar feito de madeira e ossos. Ao olhar ao redor, vi que um pouco antes do fundo da caverna havia outro poço no teto que subia, e em uma borda a cerca de 7 metros de altura estava sentado o que parecia ser a figura de uma mulher. Ela era pequena e pálida, com o rosto pintado de branco, e usava algo como uma coroa feita de galhos trançados com 2 pequenos chifres na frente. Parei e encarei por alguns minutos. A figura não se moveu, então presumi que fossem restos mumificados de muito tempo atrás. Não querendo perturbar um local de sepultamento, virei-me para sair da caverna, mas ao começar a andar, ouvi o que parecia ser uma voz fraca e uma língua antiga e desconhecida. Instintivamente olhei de volta para a figura, mas ela havia sumido. Fiquei imediatamente aterrorizado e corri da caverna o mais rápido que pude, mas minha lanterna piscou e morreu. Saí tateando a parede para encontrar o caminho, sentindo o tempo todo que havia algo logo atrás de mim. Quando vi a primeira luz da entrada da caverna, comecei a correr em direção a ela. Pouco antes de sair, olhei para trás e não havia nada.
Então diminuí o ritmo, mas ainda podia ouvir a voz fraca, e o volume nunca mudava. Quando cheguei lá fora, todos os ossos e artefatos pendurados na árvore haviam sumido. Corri pela trilha o mais rápido que pude de volta ao meu acampamento no lago. Assim que cheguei ao chão do cânion, notei o grande lobo na linha das árvores. À minha esquerda, mas desta vez ele permaneceu em pé, sobre as patas traseiras. Parei de correr, esperando não iniciar sua resposta predatória de perseguição. E novamente, ele apenas ficou me encarando. Cheguei ao meu acampamento em segurança e comecei a arrumar tudo imediatamente. Era tarde demais para sair antes de escurecer, e eu não queria fazer a caminhada noturna com tudo o que estava acontecendo. Movi minha barraca para que ficasse encostada na parede do cânion perto da fenda do penhasco, para não ter que me preocupar com nada vindo por trás. Fiz minha fogueira muito maior e sabia que não dormiria naquela noite. Assim que o sol estava se pondo, comecei a ouvir barulhos vindo das árvores e senti que estava sendo caçado. Finalmente, na última luz do dia, vi o lobo andando lentamente perto de onde a trilha saía das árvores. Ele começou a caminhar devagar em minha direção. Desta vez, saquei minha arma e atirei na criatura, com intenção de acertar. Vi algumas balas levantarem poeira ao redor, mas várias acertaram. Vários tiros de uma .45 iriam pelo menos desacelerar qualquer coisa que já encontrei. Mas este lobo gigante continuou caminhando em minha direção, como se nada tivesse acontecido. Continuei a atirar até o clique inevitável de um carregador vazio. Levei a mão para baixo e tateei minha mochila procurando outros carregadores para recarregar. Ao levantá-la, o talismã que a velha senhora me deu caiu no chão. Peguei-o, coloquei no pescoço e imediatamente me lembrei do que ela havia me dito. Mergulhe suas balas na cinza branca, na parte mais quente do fogo. Olhei ao redor, mas não vi meus carregadores reservas. Então peguei meu arco. Puxei uma flecha com ponta de caça, mergulhei nas cinzas brancas da fogueira, puxei a corda e atirei. Acertei a criatura logo à frente de seu quadril direito, e ela soltou um ruído em algum lugar entre um rosnado e um grito humano que fez meu sangue gelar. Consigo ouvir esse som na minha cabeça até hoje. Ele imediatamente se virou e correu de volta para as árvores. No tremeluzir da luz de fogo, vi a pequena mulher com uma coroa de chifres parada lá, esperando por ele. Ambos recuaram para as árvores, e pelo resto da noite pude ouvir a mesma voz fraca que eu ouvi na caverna. Passei a noite fora da minha barraca, mais acordado do que nunca estive, mas sem medo, e ao amanhecer terminei de empacotar para poder sair daquele cânion. Na primavera seguinte, voltei ao pequeno grupo de casas na reserva Navarro, que encontrei no ano anterior. Eu estava usando o talismã como colar, e a primeira pessoa a me cumprimentar foi a mulher que me deu o objeto. Ela correu para me dar um grande abraço. Perguntei ao grupo sobre o homem que me deu o mapa, pois estava quase desesperado para falar com ele sobre a experiência que tive para compará-la com a dele. Disseram-me que ele havia desaparecido pouco depois de eu tê-los visitado pela primeira vez, e estranhamente não havia retornado. Quando tentei contar o que havia acontecido comigo, ninguém me deixou contar a história, e o homem mais velho sentado no canto continuava murmurando as palavras Yenaldalash, Yenaldalash. Todos nós sentamos novamente, compartilhamos outras histórias de vida e uma refeição antes de partir na manhã seguinte. Encontrei a velha senhora que me deu o talismã e ofereci devolvê-lo. Ela sorriu e me disse que eu tinha um bom coração. Depois apenas fechou minhas mãos em volta dele, dizendo para eu ficar com ele para proteger minha próxima expedição. Voltei àquela pequena vila na reserva várias vezes nos 10 anos seguintes, até me mudar para o Oregon, mas eles nunca me deixaram contar o que aconteceu. Nunca voltei ao Canyon, e embora a curiosidade às vezes fale mais alto, acho que nunca voltarei. Nossa, nossa, essa história me arrepiou do começo ao fim. Bom, eu tenho algumas coisas para falar sobre o que eu achei. Primeiro, eu acho engraçado que ele seja um total estranho e a tribo simplesmente olhe pra ele e fale: "Não, você é uma pessoa confiável". Eu não acho isso muito normal de acontecer. Essa parecia ser a tribo mais cativante e carismática do mundo, porque eles simplesmente disseram que tudo bem, um cara que estava perdido propositalmente ficar lá, jantar, depois convidam ele pra dormir na casa deles, convidam ele pra comer com as família deles, um cara simplesmente aleatório que surge no meio da floresta. Mas pelo jeito parece algo normal, já que o outro homem, que não falava nada enquanto eles conversavam na fogueira,
Parecia também ter sido convidado antigamente e ficado um bom tempo com eles, antes de dar esse mapa pra esse moleque. Moleque não, ele já parece ser um homem experiente, tá contando a história. Acho que ele tomou algumas decisões erradas quando ele decidiu voltar pra explorar a caverna depois de ter visto um lobo. Ele ter continuado lá depois de o lobo ter seguido ele, ao invés de ter ido no mesmo dia, tanto que depois ele teve que dar uma flechada no lobo. Assim, ele tomou decisões extremamente erradas. Ele viu uma mulher que parecia mumificada e ouviu uma voz, e aí ele se virou, ao invés de simplesmente sair de costas. Todas as decisões erradas, parece um filme. Mas tirando isso, eu adorei o conto, o relato é muito bom e é bizarro, me deixou muito arrepiado. Mas falem nos comentários o que vocês acharam, vocês gostaram? É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e lembre-se, quando vocês forem dormir, deixe o medo na frente.